Gênesis capítulo 49, 22, eu comecei a pregar quarta passada e hoje eu pretendo encerrar esse texto. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços continuam fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. Amém? Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado entre seus irmãos. Irmãos, eu estava meditando aqui, a gente fazendo aí uma reflexão, como José se tornou uma pessoa próspera no Egito. E se a gente voltar algumas gerações atrás, Abraão entrou no Egito peregrino, Isaac quase desceu o Egito, Deus falou: não desça o Egito, permaneça em Gerar. Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou José. José foi filho do neto de Abraão, ou foi neto de Isaac. A história de Abraão, Isaac e Jacó, será que eles imaginariam um dia que José, da descendência de Jacó, se tornaria uma pessoa tão influente no Egito, quando eles entraram peregrinando? Eles entraram desconhecidos no Egito, e era a maior força militar, a maior força econômica, a maior força da civilização conhecida na Mesopotâmia, era o Egito. Deus honrou Abraão, honrou Isaac, honrou Jacó. Eu lembro do texto que Isaac cavou poços em Gerar, até que ele pudesse ter o Reobote. Mas depois veio Jacó, e depois José, que entrou no Egito escravo, mas se tornou um homem extremamente poderoso e reconhecido em todo o Egito, e com a autoridade que Deus lhe deu através de Faraó. Então realmente José foi um ramo frutífero. A descendência de Abraão que semeou, de Isaac que semeou, de Jacó que semeou em obediência, se tornou um ramo frutífero. E a primeira característica da frutificação de José eu falei na semana passada: ramo frutífero plantado à beira de uma fonte. O segredo da fertilidade, como diz aqui, o segredo da abundância é onde você está plantado. Nós estamos plantados na fonte da vida, que faz parte do corpo de Cristo. E a vida de Cristo está fluindo em nós para nos abençoar e abençoar a nossa descendência. Mas ele continua declarando aqui: seus galhos passam por cima dos muros. Meu irmão, minha irmã, para frutificar, nós temos que esforçar. Não podemos deixar os obstáculos que surgirem no nosso caminho tirar a nossa capacidade de continuar caminhando, de continuar
perseverando, de continuar buscando os nossos sonhos, a libertação pelos familiares, a cura, a prosperidade, o crescimento em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Haverá obstáculos. José foi plantado junto à fonte, mas ele encontrou muros. Seus ramos, eles transpuseram os muros. Eles cresceram acima dos muros. Deus não vai tirar os muros do seu caminho, mas vai te fortalecer para superar esses muros, esses obstáculos, essas dificuldades, essas calúnias, essas perseguições, estas resistências que surgirem no nosso caminho, nós vamos superar. Às vezes uma frustração emocional, uma situação que nós não esperávamos que acontecesse e nos surpreendeu. É um muro, é uma dificuldade, é um obstáculo, mas você está plantado na igreja, e quem está na igreja, sempre Deus tem um escape, sempre Deus tem uma cura, sempre Deus tem uma solução, sempre Deus tem o livramento. Eu estou passando por uma situação familiar tão difícil, talvez você diz, parece que não tem saída, mas continue na igreja, continue em fé, continue orando, e você buscando a Deus, de repente você vai ver saídas que você nunca imaginou. Você vai ver o mover de Deus em seu favor, e aqueles obstáculos que pareciam paredões te impedindo de realizar os teus sonhos serão superados, mas não sem esforço. Abre comigo, por favor, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Uma tradução fala por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Então todos encontramos obstáculos, paredões em nossa caminhada. Eu estava pensando em Isaac. Isaac não teve vida fácil, José não teve vida fácil, mas quando eu estava preparando esse texto, eu lembrei de Isaac, que Deus falou: permanece em Gerar, e aí eu vou te abençoar. Só que em vez dele ser abençoado, ele enfrentou inimizade, ele foi expulso da terra de Abimeleque, teve que morar nas campinas. As cisternas de Abraão, os poços que ele cavou do seu pai Abraão, a palavra diz que vieram os filisteus e entulharam. Meu irmão, isso são muros, são dificuldades, são situações que vêm para bater, para desanimar, para desencorajar. E nessa hora sempre surge aquelas pessoas para falar: desiste, não vai dar certo. Para que você está lutando? Para que você está esforçando? Aí você lembra: o reino de Deus é tomado pela força, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e os que perseveram, os que se esforçam, eles viverão o reino de Deus. Nós estamos do lado vencedor, mas nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos parar diante das muralhas, diante dos paredões, que pode chamar desânimo, que pode chamar um momento difícil, que pode chamar uma circunstância que você se sente injustiçado. José foi muito injustiçado, mas ele continuou servindo a Deus,
ele continuou exercendo os talentos dele, ele continuou dando o seu melhor, e ele superou todas as dificuldades, ele superou a perseguição, a inveja dos irmãos, ele superou a calúnia, a difamação e até prisão injusta, que ele foi levado pela acusação da esposa de Potifar. Ele superou 2 anos de esquecimento na prisão, quando os servos do rei, que ele revelou o sonho, não lembraram de falar dele para o rei. Mas chegou o dia que a palavra de Deus se cumpriu, e José perseverou, ele perseverou. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus: não tem paredão, não tem muralha, não tem obstáculo que vai impedir seus ramos de crescer. Abraão nunca imaginou que o seu tataraneto, o filho do seu neto, se tornaria a segunda mais importante pessoa do Egito, onde ele entrou de uma maneira muito difícil ali, para buscar alimento para a sua casa, a tal ponto que ele teve que falar que Sara, sua esposa, não era sua esposa, mas era sua irmã, com medo de ser morto, destruído por Faraó. Mas lá na frente, depois a gente pode estudar a cronologia, quando José nasceu, se Abraão era vivo ou não. Depois você pode analisar lá. Então Abraão, ele nunca imaginou como Deus iria honrá-lo aonde ele foi, entrou com tanto temor, com tanto medo. Sabe por quê? Porque a unção da frutificação te leva a superar muralhas, dificuldades, mas não sem esforço. A Fonte da Vida é uma igreja que tem uma constância, graças a Deus por isso, e nós vamos de fé em fé, superando, vencendo, transpondo obstáculos. Quem crê nisso? Talvez hoje você está endividado, talvez hoje você está vivendo um momento de aflição, uma situação familiar que você nunca imaginou que iria passar. Talvez você está passando uma situação que você sente que os frutos que você espera não acontecem. Persevera, irmão. Os paredões surgem, as muralhas surgem, mas teus ramos vão crescer. E nós vamos sair daqui com essa força, e nós vamos ver os obstáculos que pareciam intransponíveis ficar para baixo. Quem vai estar acima dos obstáculos, das dificuldades? Levanta as mãos, fecha os olhos. O que está tentando te parar? Qual é o paredão? Qual é a muralha que está deixando o teu coração abatido? Que está deixando você desanimado, inquieto, preocupado? Ore comigo, fala: Senhor Deus, renova as minhas forças. Não vou reclamar dos obstáculos, das muralhas, das dificuldades, mas vou perseverar, e na força e sabedoria do Senhor eu vou superá-las. Eu vou superá-las em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Hebreus 12 fala: corramos com perseverança a carreira que está proposta. Quem crê que teus pés vão ser incansáveis para percorrer, para caminhar, para prosseguir e superar as dificuldades? Então José, ele foi plantado à beira de uma fonte. José, ele superou as paredes, as muralhas altas que tentaram impedir ele de frutificar. E no verso 24, ainda lá em Gênesis 49, diz:
mas seu arco permaneceu firme. Um pouquinho antes, o 23. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com a bênção dos altos céus. Meu irmão, não abandonar os teus sonhos, não abandonar o teu projeto, não abandonar a vontade de Deus, mesmo quando estiver entristecido ou machucado. A palavra diz que arqueiros lançaram flechas de uma maneira hostil contra José. José passou tantas pressões. Será que ele não pensou, mas por que meu pai nunca veio atrás de mim? Ele não sabia que os irmãos tinham mentido para o pai dele. Ele saiu cumprindo o mandamento, uma ordem do pai. Vai procurar os teus irmãos, vai ver se eles estão bem. E ali ele foi vendido, foi traído pelos irmãos. E talvez quantas lutas interiores José não passou, quantos momentos que ele poderia se entregar àquele sentimento de amargura, de revolta, feridas interiormente sangrando, mas a palavra diz, o seu arco permaneceu firme. Meu irmão, mesmo chorando, mesmo com lágrimas, permaneça firme, buscando a Deus, permaneça firme na obra de Deus, permaneça firme em oração, pelos teus projetos, pela tua família. Decepções acontecem, traições acontecem, situações que nos entristecem e nos machucam acontecem, mas nós não podemos baixar o nosso ar. Quem não vai baixar? Qual foi a palavra do profeta Eliseu para o rei Jeorão? Ele falou, eu estou aflito porque os sírios cercaram Samaria, que será de mim? Ele falou, rei, pega o seu arco, pega a sua flecha, pega a sua aljava. Nós vamos frutificar quando aprendemos a lutar, mesmo em momentos de tristeza. Quando aprendemos a lutar, mesmo em momentos que estamos com o coração dolorido, que nos sentimos às vezes abandonados, ou rejeitados, ou injustiçados, mas o nosso arco está firme, a nossa confiança em Deus, o nosso compromisso de oração, o nosso compromisso com a igreja, o nosso propósito de buscar o Senhor, permanece firme e inabalável. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, essa situação está machucando, essa situação está sangrando o meu coração, mas eu vou permanecer firme. Não baixe o seu arco, meu irmão, não abandona a sua confiança, como diz o autor de Hebreus, não abandone a sua confiança, pois ela terá grande recompensa. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas permanecemos firmes até alcançar a promessa. E a promessa é que ele receberia as bênçãos do alto e as bênçãos da profundeza, as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. E José viveu isso. Ele não viveu só a prosperidade no Egito, que representa as bênçãos da profundeza, uma posição de autoridade, destaque, uma posição de riqueza, secularmente falando,
mas ele viu também as bênçãos do alto na vida dele. Ele viu Deus restaurar a sua família, ele perdoou os seus irmãos, ele acolheu os seus irmãos, ele viu o coração do seu pai Jacó se alegrar novamente ao reencontrá-lo. Todo o projeto do diabo contra José, contra Jacó, contra Abraão e contra Isaac não prevaleceu. Obstáculos foram superados, momentos de angústia, aflição, de sentimento de dor foram superados na pessoa de José, na vida de José. Seu arco permaneceu firme, seus braços continuaram fortes e ágeis para atirar. A nossa força e a nossa agilidade vem do Senhor. Quem crê nisso? Eu creio que Deus está preparando a nossa equipe para momentos que nós vamos estar como quem sonha. Quem crê nisso no nome de Jesus? Deus está testando a nossa perseverança. Deus está nos ensinando a continuar obedecendo os princípios da palavra, andando nos valores dele e na perseverança dele, que vem dele, esperando que os frutos venham. Tem momentos de sequidão, tem momentos de obstáculos, tem momentos de cansaço, tem momentos de dor, tem momentos de aflição, que as flechas hostis vêm contra a sua alma, contra a sua força, mas Deus está sustentando as suas mãos. A abundância terrena virá, a abundância celestial virá. Não adianta riqueza sem paz na família, sem ter a família servindo ao Senhor. Quem concorda disso? Levanta as mãos. Fala: meus inimigos, com muito rancor, hostes malignas, lançaram flechas com hostilidade contra a minha vida. Mas eu declaro esta noite, em nome de Jesus, meus braços estão fortes e ágeis, e o meu arco nunca vai retroceder. Permanece firme em oração, servindo a Deus. A palavra diz que todas essas bênçãos, verso 26, segunda parte, repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre seus irmãos. Meu irmão, nós temos que ser consagrado, separado entre os irmãos. Você tem que buscar andar pelo padrão da palavra de Deus. José se distinguiu, se diferenciou. Ele não teve a mesma postura dos irmãos, ele não teve a mesma intensidade, ele foi além. A palavra diz também que Daniel, lá em Daniel capítulo 6, verso 3, que Daniel se destacou tanto que os supervisores do reino, vendo que o rei se agradava dele, tentaram destruí-lo. Você não tem que se comparar com outros. Você tem que ser o melhor naquilo que Deus tem para você. Quem quer ser o melhor naquilo que Deus... Não é buscar o padrão de outros, é buscar o padrão que Deus tem para você e dar o melhor de você.